Olá, meu povo, bom dia a todos, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos graças a Deus por estarmos aqui esta manhã de domingo, tá? Hoje, dia 25 de julho de 2021, né? Estamos aqui. Isso. Não ficou bem centralizado. Estou aqui um pouquinho atrasado, né? O professor quase perde a hora da transmissão, tá? Mas Deus sabe de todas as coisas, né, meus caras? Pois bem, deixa eu só ajeitar aqui. Que hoje essa câmera abençoada, a dificuldade aqui em centralizar. Pronto. Não está 100% centralizada não, mas vamos adiantar, meus caros. Né? Estamos aqui às 7h42. Né? Mas perdoa o professor aí, tá? Infelizmente eu dormi um pouquinho até mais tarde. Acabei perdendo o horário aí. Mas estamos graças a Deus por estarmos aqui nesta manhã, domingo, hoje dia 25 de julho de 2021. Né? Estamos aí há 5 meses e 7 dias de 2022. Né? Pois bem, e hoje, como todos sabem, é dia também da nossa já oficialíssima live da EBD, a nossa já oficialíssima live da EBD. Tranquilos? Né? Hoje também se comemora o Dia do Motorista, né? Você aí que é profissional desta área importante, né? Você que é do setor de transporte de cargas, né? Motorista de ônibus, urbano, metropolitano, rodoviário, né? A todos vocês aí, feliz dia, tá? Pois bem, meus caros, né? Hoje está complicado aqui, né? Hoje tá muito complicado aqui ajustar essa câmera. Você, né? Tá um negócio estranho aqui, tá? Vamos perdoando o professor aí que hoje aqui tá pela fé. Tranquilos? Pois bem, peraí. Deixa eu arrumar isso aqui. Fica um negócio decente. Melhorou um pouquinho. Nossa irmã Peraci Lima. A paz do Senhor Jesus seja com a senhora. Tava com saudades. A irmã Peraci Lima, que é nossa
nosso apoiador aí, né? Cadeira cativa, aí nas nossas lives da EBD, né? E hoje está aqui de volta. Elas ficam uns dias aí sem internet, mas graças a Deus está resolvido, pelo que eu posso ver, né? Enfim, meus caros, antes de mais nada, quero agradecer a todos vocês que todo domingo de manhã nos assistem, né? Deus abençoe a cada um de vocês, tá? Vão compartilhando, vão mandando aí seus joinhas, seus coraçõezinhos, você aí que nos assiste pelo celular, tá? Nossa irmã Viviane Andrade, também que é cadeira cativa aqui na nossa live da EBD. Seja bem-vinda, minha cara. Pois bem. Né? Pois bem. Né? Obrigado, meu parceiro. Bem, hoje, desde o dia 4 de julho, estamos estudando essas lições aqui, né? Cujo tema é o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, né? As correções, os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. E hoje nós vamos estudar essa lição aqui, tá? Elias e os profetas de Acera e Baal, né? Lição de número 4, tá? E antes que eu esqueça, né? Quero desde já pedir a você que dê uma batida lá no YouTube, tá? Se inscreve lá no nosso canal EBD Palavra Viva, né? Logo mais, assim que terminarmos de fazer essa transmissão, esse vídeo estará lá, né? Porque precisamos de 1000 inscritos, pelo menos, para poder começar também a fazer a transmissão ao vivo simultânea aqui Facebook e YouTube, tá? Também se inscreve lá na nossa página, no Instagram, EBD Palavra Viva. Segue nós lá, tá? Pois bem. Meus caros, vamos para o textual. Antes que eu esqueça, no próximo domingo nós não teremos a nossa live da EBD. Vou explicar o porquê, tá? Domingo que vem estaremos ocupados com um compromisso de extrema importância, né? E nós iremos antecipar a nossa live, né? Nós iremos fazer a nossa live no dia 31, sábado, das 18 às 19 horas, tá? Já deixando aqui de sobreaviso para quem, né? Para quem for nos assistir, né? Estará postos aí nesse horário, tá? Tranquilos, meus caros? Vamos avançar. O texto da nossa lição se encontra no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 18, versículo 38, que assim está escrito: Então, com fogo do Senhor, caiu fogo do Senhor, melhor dizendo, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. A verdade prática assim nos diz: o Senhor sustenta com sua forte mão todos os que estão dispostos a proclamar a verdade de que Ele é o único Deus digno de adoração. A nossa leitura bíblica em classe, a nossa tradicional leitura bíblica em classe, está no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 18, versículos 22 ao 24, depois pegamos o 26, saltamos para o 29 e 30 e, por fim, saltamos para o 38 e 39.
Depois, iremos para o capítulo 19, versículos 3 a 14. Versículos 8, melhor dizendo, 8 a 14. Vamos lá. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deixe-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolheram para si 2 bezerros, e os dividiram em pedaços e o punham sobre a lenha. E dividam em pedaços, melhor dizendo, né? E punham sobre a lenha. Porém, não lhe metam fogo, e eu prepararei outro bezerro, e o porei sobre a lenha. E não lhe meterei fogo. Então, invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. E tomaram o bezerro que lhes dera e o prepararam. E invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém, nem havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que se tinha feito. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Agora vamos para o primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículos 8 a 14. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força naquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, e o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a Elias e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conselho, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. E ele lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, até que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conselho, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para tirarem.
Pois bem, meus caros, né, está aqui, né, a nossa tradicional leitura bíblica em classe. Né? Prestem bem atenção nela, tá? Porque vamos constantemente trabalhar com ela aqui. Tranquilos? Vamos avançar. Né? A irmã Peraci Lima diz: pena eu vou trabalhar dia 31 à noite. Paciência, né? Mas vai ficar gravada aí, irmã Peraci. Depois a senhora pode assistir. Tranquilo? Bem, né? Semana passada nós falamos aqui um pouquinho, né, sobre o rei Acabe. Iniciamos o nosso estudo sobre o profeta Elias, né? Falamos aqui que Acabe foi um rei idólatra, de torpe ganância e homicida, né? E que teve uma morte trágica, né? Um homem que começou temente a Deus, mas depois se desviou dos caminhos do Senhor, deixou de lado os mandamentos do Senhor. Né? Falamos também aqui um pouquinho sobre o profeta Elias, né? Quem era ele, né? Explicamos aqui que Elias não se tem registro de sua ancestralidade e muito menos de sua descendência, né? Não se sabe se Elias deixou descendentes, né? Mas falamos aqui que era um homem obediente a Deus, um homem cheio de autoridade, né? Falamos sobre o seu testemunho em toda a Bíblia, né? Falamos também que ele é não apenas o maior dos profetas, mas também se tornou o representante dos profetas ao lado de Moisés, que passou a representar a lei, né? E trouxemos também, né? Falamos de João Batista, que é o profeta comparado a Elias, né? Enfim, se alguém quiser assistir, rever essa aula, está aí na nossa linha do tempo e também lá no YouTube, no nosso canal EBD Palavra Viva, tá? Corre lá, aproveita, se inscreve, compartilha, né? Ativa as notificações porque vidas precisam ser alcançadas. E hoje vamos continuar falando sobre o profeta Elias, né? Só que agora vamos mostrar outras características do profeta. Mas antes, necessário nós sabermos um pouquinho sobre quem é Baal e sobre quem é Acera. Baal, né? A expressão Baal originariamente significa, né, Senhor, dono, né? Enfim, mais especificamente, dono, tá? E aqui, basicamente, designa, né, Baal Melcarte, que era o deus que os sidônios, tá, adoravam, prestavam culto, né? Não esquece que Jezabel era princesa da cidade de Sidom, né? Ela era filha de Etbaal, vimos aqui semana passada, né? E os sidônios cultuavam a Baal, tá? Eu destaquei aqui no livro de base, né, algumas curiosidades sobre este falso Deus, tá? Vamos rapidinho aqui, né? Porque é necessário nós conhecermos alguns antecedentes sobre isto, tá? Para que nós possamos entender o contexto no qual se insere o profeta Elias, né? Pois bem, né? Então, como nós dissemos, Baal originariamente
era um deus dos cananeus, tá? E também dos sidônios, né? E aqui, os textos antigos mencionam que tanto os homens, que chamavam de Kadeshim, e as mulheres, as Kadeshot, eram consagradas para se entregarem à prostituição, né, no templo de Baal. Isso está lá em Deuteronômio 23, 18 e também em 1 Reis 14, 23 e também em 2 Reis 23, 7. Tá? Se houvermos tempo, nós vamos lá e nessa referência, tá? E era oriundo de Tiro, tá? E também eles chamavam, como nós dissemos, de Baal Melcarte, né? E nessa adoração, meus caros, a Baal, havia algumas práticas, tá? Não apenas de prostituição, falamos aqui semana passada, né? Sobre sacrifícios humanos, né? De crianças, inclusive, né? E esses rituais eles praticavam cerimônias extáticas aqui no sentido de êxtase, tá? De êxtase, exatamente, né? Eles, para entrarem em profundo transe, em muitos casos se valiam até do uso de entorpecentes, né? Naquela época, drogas pesadas para, né, invocar as divindades deles lá, né? E que, como as pessoas não conheciam, né, o efeito da droga, era na verdade comparada à feitiçaria, tá? E nesse meio tempo também, é claro que os rituais de magia, né? Enfim. Então, meus caros, lá nessas cidades, né, de Tiro, de Sidom, né, eles praticavam esse culto a Baal nesses moldes aí. E trouxeram estes rituais para o povo de Israel, tá? Ainda nos dias do profeta Elias, né? Lá, quando Acabe era rei, Acabe e Jezabel, né? E, basicamente, esta é uma breve definição sobre Baal, né? E também Aserá, ou Astarte, né? Também aqui nós destacamos aqui um trecho, tá? Que basicamente vai nos dizer aqui que era, né, uma deusa, era chamada de deusa da fertilidade, tá? E como tal, no seu templo se praticava a prostituição, né, sagrada. Prostituição sagrada é ótima, né, meus caros? É porque está aqui escrito, eu estou lendo aqui só para vocês, né? Enfim, com várias orgias e rituais que o Senhor, o Deus de Israel, nunca pediu para o seu povo fazer, pois tais coisas atentavam contra a dignidade humana. Viram aqui? Isso está aqui, tá? Eu estava lendo aqui no livro, o livro que serve de base para a lição, tá? Pois bem, então, meus caros, é interessante nós conhecermos um pouquinho desses antecedentes, né, para saber de quem estamos falando, né? Então, essas divindades, esses falsos deuses, que eram adorados lá em Israel nos dias do rei Acabe e do profeta Elias, tá? Pois, como nós dissemos semana passada, Acabe institucionalizou a adoração a Baal, tá? E baniu, né, juntamente com a sua mulher, baniu o culto ao Deus, o dos deuses, o Senhor dos senhores em Israel, tá? Imaginem, meus caros, né? E o profeta Elias, agora sim, vamos entrar na segunda parte sobre o profeta Elias, tá?
Dividimos assim, meus caros, porque são 3 lições falando especificamente do profeta Elias. A última será na próxima semana. Bem, já sabemos que Elias era um tisbita, vindo ali daquela região de Gileade, tá? Pois Tisbe era uma cidade, uma província lá da região de Gileade, tá? Enfim. E Elias, meus caros, algumas pessoas se perguntam qual era o segredo do profeta Elias. Por que Elias era um profeta cheio de autoridade, realizava aqueles feitos espetaculares que nós vemos lá narrado no livro dos reis, né? É simples, meus caros. Elias era um profeta de oração. E isso está, sabe onde? Vamos aqui já começar o nosso tradicional tour pela Bíblia. Isso está aqui no capítulo 17 do primeiro livro dos reis, nos versículos 20 e 22, que assim está escrito. E clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, também até esta viúva com quem eu moro afligiste, matando-lhe o seu filho? E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Então aqui nós vemos que Elias estava em constante oração. O menino, o filho da viúva que dera guarida a Elias, havia falecido, E agora Elias, por gratidão àquela viúva que o acolhera, ele agora resolve tão somente orar ao Senhor para que o filho desta viúva seja ressuscitado. E assim foi. Ele orou e o menino ressuscitou. Tranquilos, meus caros? E Elias era um homem que Deus estava com ele o tempo todo. Ainda estou com sono, meus caros. Enfim, a Bíblia faz questão de dizer que a mão do Senhor era com Elias. Imagine, meus caros. Então, Deus estava, de fato, na vida do profeta Elias. De sorte que, em nenhum momento, o Senhor o deixou. Tá? Não obstante a isso, meus caros, cumpre ressaltar que Elias era um homem que era sujeito às mesmas fraquezas que nós. Tá? Isso está lá no capítulo 5, versículo 17 da epístola do apóstolo Tiago. A gente vai lá rapidinho. Tá? Que assim nos diz a palavra do Senhor. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e, orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Veja, aqui está. Então, meus caros, devemos ter em mente isso. Tá? E, como tal, Elias, ele enfrentou um momento de desânimo na sua vida. Tá? Nós já vimos aqui
na leitura bíblica em classe, tá? Está aí no capítulo 19, versículos 4, 10 e 14, tá? Para vocês acompanharem. Mas não vamos lá, porque já lemos na leitura bíblica em classe, né? Lerei só o versículo 4, que não está lá no texto, né? A leitura bíblica em classe, que diz assim: E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Nossa irmã Meire Santana, seja bem-vinda de volta, né? Nossa irmã Meire Santana, que se ausentou aí por alguns domingos por motivo de trabalho. Estou vendo, a senhora chegou, a paz do Senhor seja com a senhora, né? Está aqui hoje nos dando essa honra, né? Enfim. Então, meus caros, a Bíblia faz questão de mostrar isso porque o profeta Elias teve um momento de desânimo, né? Depois de um grande feito, depois de ter realizado esse desafio do qual já nós vamos falar, né? O profeta, depois de uma ameaça de morte, ele foi acometido por um desânimo, né? Chegou até mesmo a ficar depressivo. Ele se isolou, né? Deixou o seu servo na cidade lá de Beceba e foi para o deserto, né? E lá ficou, né? E lá ele viveu algumas experiências, né? Porque como homem nós devemos entender que ninguém está escape de momentos como este, tá? Elias, ele estava muito desgastado, não apenas fisicamente, mas também emocionalmente, porque via a situação do povo, via a apostasia generalizada do povo, da qual nós falamos aqui semana passada, tá? Ele via o povo distante de Deus, via também, né, a constante matança dos profetas do Senhor, né? Sim, porque como nós vimos semana passada, Jezabel ordenara a matança de muitos profetas do Senhor, de sorte que um certo varão chamado Obadias precisou esconder 100 profetas do Senhor, né, de 50 em 50, e os manteve, né, a pão e água, né? Então assim, meus caros, foram dias difíceis, e o profeta sentiu na pele, sentiu na alma tudo isso, né? Tanto que ele representava a resistência, né? Naquele momento, Elias acreditava, inclusive, ser o último sobrevivente, né? Que integrava essa resistência a Baal, né? Enfim, então, meus caros, Elias passou por momentos difíceis, e nós, assim como nós passamos hoje em dia, né? Elias, ele se sentiu sozinho. Quantas vezes nós passamos por isso, né? Isto para provar, meus caros, que o homem sem Deus, ele não é nada, não é ninguém, tá? O homem, ele só é alguma coisa se Deus estiver com ele, tá? Então, nós devemos ter em mente que Elias era um homem que, apesar de ser um homem que tinha extrema intimidade com Deus, ele sentiu um momento de fraqueza, né? E o que é que isso nos traz de lição? Que por mais que sejamos crentes, fiéis a Deus, né? Por mais que nós tenhamos uma vida de intimidade e comunhão com Deus, vai haver momentos em que
experimentaremos desânimo, fraqueza, porque é da nossa estrutura, meus caros, tá? Infelizmente, é da nossa estrutura, tá? E Elias se viu naquela condição, naquele momento, né? Semelhantemente à saga de Jó, como nós estudamos lá no 4º trimestre do ano passado, né? Uma saga impressionante que inclusive me impactou muito, né? Então, meus caros, devemos ter em mente isto, tá? E observe que em determinados momentos Elias, para fugir da realidade que o cercava, ele procurou dormir, né? Enfim, quem nunca passou por isso, né? Eu já passei, tá? Então, não podemos, meus caros, julgar o profeta, né? Já vi pregadores chegarem a dizer que Elias caiu. Em nenhum momento a Bíblia diz que Elias caiu, tá? Em nenhum momento, né? Enfim, infelizmente isso é sensacionalismo de pregador que quer mostrar, né? Que quer trazer inclusive uma mensagem, um evangelho de autoajuda, mas baseada em achismos, em conjecturas. O verdadeiro pregador, tal qual era Elias, pregava segundo a palavra, tá? E mesmo assim, meus caros, Elias passou por esses momentos, né? Isso está registrado nas Escrituras para nos deixar claro que nenhum homem, nenhuma mulher de Deus está escape de passar por situações como esta, tá? Então, meus caros, devemos ter em mente isso, né? Que Elias passou por isso tudo e no momento mais emblemático, Deus agora resolve se apresentar ao profeta, como nós vimos aqui na leitura bíblica em classe, e nós vamos ver também aqui no capítulo 19, versículos 11 ao 13, tá? E vamos também saltar para o 15, 16 e 18, que diz assim: E ele lhe disse, ele aqui, o Senhor, tá? O anjo do Senhor. E ele lhe disse, sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do fogo, do terremoto, um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo-a, Elias envolveu seu rosto na sua capa e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia, que fazes aqui, Elias? Aí agora vamos saltar para o versículo 15, que assim diz, e o Senhor lhe disse, vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, vem e unge a Azael sobre rei da Síria, unge a Azael rei sobre a Síria, também a Jeú, filho de Nimsi, ungirás rei de Israel, e também a Eliseu, filho de Sebate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Né? Então, meus caros, e aqui
Deus fala ainda no versículo 18: também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Viram aqui, meus caros? Aqui agora, Deus se revela a Elias e o consola, tá? Observem que aqui na nossa leitura, que nós fizemos, que é a nossa leitura bíblica em classe, tá? E buscamos também alguns versículos aqui no nosso tour pela Bíblia, né? Observem que veio vento, veio terremoto e veio fogo, né? E em nenhum deles o Senhor estava presente, né? E aqui devemos ter em mente o seguinte, que não é em todo tipo de barulho que Deus está presente. Temos vivenciado nos últimos dias aí movimentos que se dizem avivalistas, que se dizem movimentos de avivamento, mas na verdade são movimentos avivalísticos, tá? Que não tem nada de avivamento genuíno, tá? Muito barulho, muita zoada, mas Deus não está presente no meio desses movimentos, tá? Fica aqui esta lição. Não é em todo meio barulhento que Deus está presente. Observe que Deus se apresentou a Elias depois que passou tudo isso, depois que passou o vento, depois que passou o terremoto e depois que passou o fogo. Porque o texto aqui é claro em dizer que o Senhor não estava em nenhum dos três, né? Não estava no vento, não estava no terremoto e não estava no fogo, tá? Depois que veio uma leve brisa, foi que Elias ouviu a voz do Senhor, uma voz mansa e delicada. Está aqui no texto, nós lemos aqui, tá? Então, meus caros, logo em seguida, Deus fala para Elias levantar, seguir para o caminho para o deserto de Damasco, né? Curiosamente, o local onde Paulo iria experimentar a sua conversão, tá? O caminho do deserto de Damasco, né? Enfim, e lá, meus caros, o deserto é lugar de amadurecimento, lugar de sofrimento, mas é também de crescimento, lugar onde o indivíduo se encontra não apenas com Deus, mas também consigo mesmo. E isto aconteceu com Elias. Elias, né, foi convidado a uma volta às suas origens, tá? Ele começou a rever alguns conceitos, começou a redescobrir o seu significado, e a partir desse reencontro consigo mesmo e também com Deus, Deus agora traz ao profeta Elias uma nova significação à sua jornada, tá? E Deus faz a Elias uma revelação interessante. Ele diz assim: Elias, fique sabendo que você não é o último, tá? Ainda há 7.000 que não se dobraram diante de Baal, tá? Imagine, 7.000, meus caros, é muita gente, tá? É muita gente mesmo, né? Então Deus, ele buscou amparar o profeta Elias, ele buscou trazer um alento, né, para o profeta. Mas não é só, Deus também trouxe sustento para o profeta Elias. Deus proveu, né, a manutenção do seu servo. Isso está aqui, né, no capítulo 17, versículo de número 4. Nós vamos ver aqui, né, que diz assim: e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado, melhor dizendo, aos corvos que ali te sustentem. Viram? Aqui Deus falando para o profeta Elias que para ele beber do ribeiro, e que tinha ordenado aos corvos que mantivessem o profeta Elias. Tá?
Os corvos traziam pão e carne 2 vezes ao dia para o profeta. Imagine. Né? Então, meus caros, nós temos que ter em mente isso. Tá? Vamos para frente. E no capítulo 19, versículos 5 ao 7, também nós vamos ver isso. Né? E diz assim: E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: Levanta-te e come, porque muito comprido será o teu caminho. Viram aqui? Então, meus caros, por mais que você esteja passando por necessidade, tenha em mente que Deus é o seu, o meu, o nosso provedor, tá? Talvez a sua fome, a sua necessidade não seja de pão e água, mas pode ser, né, de um abraço, de um carinho, de um afeto, pode ser de uma palavra amiga, né? E Deus sempre vai trazer este suprimento, sempre vai trazer este consolo. E ainda que seja de necessidades físicas, né, de necessidades materiais, como pão, como alimento, Deus sempre dará um meio de prover. Tá? Ele pode usar pessoas para te abençoar, para trazer, né, 1 ou 2 quilos de alimento, ou mesmo uma cesta básica para você se manter ali por alguns dias. Tá? Deus tem seus meios. Ele pode também, se você estiver desempregado, Ele pode abrir uma porta para você, tá? Para que você possa ter um emprego, um meio de sustento para você e sua família, tá? Queria falar um pouquinho sobre a ascensão do profeta Elias, mas isso eu vou deixar para o próximo domingo, tá? É melhor porque é a parte 3, né, o desfecho final, né? Então eu vou pular essa parte aqui, tá? Domingo que vem a gente fala sobre, melhor, domingo não, sábado, dia 31, a gente fala sobre ela. Tranquilos? Vamos falar um pouquinho sobre o desafio no Monte Carmelo. Primeiramente, nós vamos ver a convocação, né? A convocação foi o primeiro ato do profeta Elias para o desafio. Tá? Esta passagem está narrada no primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículos 20 ao 40. Tá? Vamos tentar passear por um a um aqui. Tá? Então, logo no versículo 20, nós vamos ver aqui, né, Elias convocando todo o povo. Então enviou Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Tá? Então nós vamos ver aqui a convocação. E no versículo 24 diz assim: Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: É boa esta palavra. Tá? Então aqui, neste ato de convocação, né, houve a concordância de todos. Né? E nós vemos aqui também que, de um lado, estava o zelo do profeta Elias e do outro havia também a indecisão do povo. Tá? O povo não sabia, estava em dúvida, não sabia a quem servir, né? E aí é que está, né, meus caros? Devemos ter cuidado com isso, tá?
Deus não tem compromisso com um crente indeciso. Tá? Ou você serve a Deus ou você serve... Tá? Enfim. E isso está onde? Sabe onde? Aqui no capítulo 18, versículo 21 de primeiro livro dos reis. Elias diz assim: Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se Baal, seguiu. Porém o povo lhe não respondeu nada. Tá? A pergunta de Elias foi bem objetiva, né? E mesmo assim o povo não tinha resposta, porque o povo não tinha nem mesmo noção de quem realmente era o Senhor dos senhores, o Deus de Israel. Tá? Mas antes de Elias realizar o sacrifício, antes de Elias prestar o culto a Deus, antes de Elias iniciar o desafio, Elias fez algo que é de extrema importância. Elias, né, reparou o altar. Tá? Por quê, irmão? Porque o altar estava quebrado. Tá? Altar quebrado, isso está aqui já nos versículos 30, 31 e 32 do capítulo 18 do livro dos reis. Tá? O altar quebrado significa vida com Deus abalada, tá? Vida com Deus afetada pelo pecado, que era a condição do povo. O povo estava mergulhado na apostasia e em outras práticas igualmente pecaminosas. Tá? Altar quebrado, né, é sinônimo de falta de santidade para com Deus. Tá? Vida desconcertada. Tá? E para que haja a restauração, né, para que Deus possa receber, né, a nossa verdadeira adoração, é necessário primeiramente restaurarmos o nosso altar diante dele. É necessário nós buscarmos o genuíno arrependimento para que o Senhor assim promova a restauração. Tá? Vamos lá, os versículos 30 a 32 de 1 Reis, que está escrito assim: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Viram? Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Viram aqui? Então o profeta restaurou o altar. Depois de fazermos o autoexame, em ver como está a nossa vida, depois de vermos que o altar está quebrado diante de Deus, necessário fazer o caminho de volta, o caminho da restauração. Tá? E naquele momento, Elias convidou ao povo a buscar essa restauração espiritual, que naquele momento era extremamente necessária, porque Deus queria se chegar ao povo, mas o povo estava afastado de Deus por causa do pecado. E é como diz as Sagradas Escrituras, lá em Isaías 59, né, versículo 2, que diz que as nossas transgressões fazem divisão entre nós e o nosso Deus, e lhes encobrem o rosto para que não vos ouça. Tá? Para que não nos ouça, melhor dizendo. Tá? E logo em seguida, meus caros, o profeta Elias faz uma oração bastante emblemática. E isso está aqui nos versículos 36 e 37
né? Que diz assim: sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que, conforme a tua palavra, fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Observem aqui, meus caros, a objetividade da oração do profeta, né? E aqui fica uma lição para nós, né? Que o próprio Jesus sinalizou lá no capítulo 6 de Mateus, quando ensinou como devemos orar. Ele diz lá para não usarmos de longas palavras, de longos discursos, para não usarmos de vãs repetições. Hoje em dia nós vemos pessoas que, até obreiros, que quando pega no microfone que para fazer uma oração, parece até que está pregando, né? Imagine, faz aquelas orações, usam palavras bonitas, né, rebuscadas, achando eles que estão encantando o coração de Deus. Quando na verdade Deus está olhando assim: rapaz, isso não é necessário para chegar até mim. Né? Na verdade, faz essas orações bonitas para tentar comover o povo, para que o povo, que oração bonita. Não. Elias foi bem objetivo. Primeiramente, ele fez memória. Destacamos aqui 4 coisas importantes. Primeiramente, ele fez memória aos patriarcas, né? Abraão, Isaque e Jacó. E logo em seguida, ele reconhece a soberania de Deus, quando ele diz que se manifeste hoje que tu és Deus em Israel. Veja, aqui Elias está reconhecendo primeiramente a soberania de Deus. E logo em seguida, Elias reconhece que é servo de Deus, né? Quando ele diz: e que eu sou teu servo. Né? E também nós vemos aqui, né, o terceiro ponto, né, o quarto ponto, melhor dizendo, né, é que Elias fez tudo isso conforme a vontade de Deus, conforme a palavra, tá? Conforme está escrito na palavra, tá? Então, observem que a oração de Elias, além de reconhecer a grandeza e a soberania de Deus, né? Além de reconhecer a sua condição de servo, também reconhece aqui que fez tudo conforme a vontade do Senhor, tá? Isso nos faz lembrar o que o apóstolo João nos disse lá na primeira epístola, no capítulo 5, versículo 14, que se pedirmos alguma coisa ao Senhor segundo a sua vontade, Ele nos ouve, tá? Elias fez isso e foi ouvido, né? Então, meus caros, devemos ter em mente isso. Nossa oração não precisa ser prolongada, ela deve ser objetiva e direta ao ponto, tá? Sem, contudo, deixar de reconhecer a soberania divina e que Ele faz tudo conforme a sua soberana vontade, tá? Pois bem, e assim foi. Elias orou, né? E a resposta divina veio logo em seguida. O fogo consumidor, né? Está aqui nos versículos 38 e 39, que diz assim: então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Viram?
E por fim, meus caros, nós vamos ver também algo interessante aqui, né? Por que Deus respondeu com fogo? Por que Elias fez esse desafio? Elias lembrou lá da peregrinação, lá nos dias de Moisés, né? Que durante a noite Deus se fazia presente no meio do arraial por meio de uma coluna de fogo, tá? Isso está lá, né, no livro de Êxodo, né, para quem quiser conferir, tá? Então, meus caros, nós vemos aqui que, né, Deus se manifesta com fogo diante do povo. Não é a primeira vez que Deus faz isso. Quando Deus se apresentou a Moisés, Deus se apresentou em forma de fogo, tá? Deus, né, lá a sarça ardente, né? E por que isso, meus caros? Hebreus vai nos dizer algo interessante aqui, né? Hebreus capítulo de número 12, versículo de número 29, tá? Traz uma revelação interessantíssima. Querem ver? Aqui, Hebreus 12, 29. Tá? Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Viram aqui? Que beleza, coisa linda, hein? Pois é, meus caros. Enfim, vamos avançar, né? Já são 8h42, estamos aqui já com 57 minutos de aula, né? Enfim, temos que correr, né? E por fim, meus caros, nós vemos a sentença dos falsos profetas. Antes de lermos a narrativa de 1 Reis 18:40, a gente vai aqui rapidinho em Deuteronômio para explicar o porquê que os profetas de Baal tiveram de ser mortos, tá? É interessante buscar os antecedentes, tá? Aqui, do capítulo 18 de Deuteronômio, do versículo 18 ao 22. Eis que lhe suscitarei um profeta do meio dos seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E será que, qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. Porém, o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não tenho mandado falar, ou o que falar em nome de outros deuses, olha aqui, tá? O tal profeta morrerá, viram? E se disser no teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Quando o tal profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra se não cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou o tal profeta. Não tenhais temor dele. Viram? Mas observe aqui que no versículo 19, Deus diz claramente, né, que aquele que falar em nome dele, sem que ele tenha ordenado, ou ainda aquele profeta ou aqueles profetas que falarem em nome de outros deuses, morrerão. Agora sim, vamos entender o contexto de 1 Reis 18:40. Que assim está escrito: E Elias lhes disse, lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles. E Elias os fez descer ao ribeiro de Quisson, e ali os matou.
Viram? Então, meus caros, Elias fez nada mais, nada menos que o que Deus havia ordenado lá em Deuteronômio, tá? Que nós lemos aqui, né? Algumas pessoas se perguntam, por que um Deus tão amoroso faria tal coisa, ordenaria tal matança? Não esquece que Deus é amor, mas também é justiça, tá? E o juízo de Deus, em algumas situações, é sem misericórdia, tá? Quando Deus pune os maus, Ele pune com rigor, tá? Porque antes de punir, Deus dá oportunidade de arrependimento, tá? Mas nem sempre aqueles homens e mulheres do mal se arrependem, então trazem sobre si a condenação, a punição divina. Foi o que aconteceu aqui aos profetas de Baal, tá? Porque levaram o povo santo à perdição, coisa que é abominável diante de Deus, tá? Inclusive Jesus traz uma advertência, só que agora, né, a gente vai ver daqui a pouco como é que se dá essa punição, tá? Pois bem, e aqui agora entramos na parte que interessa à igreja, né? As lições para a atualidade, né? A primeira delas, lição de número 1, Deus não tem compromisso com um indeciso. Vamos lá em Mateus, capítulo de número 6, tá? Mateus, capítulo 6, versículo 24. Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 24. Olha o que nos diz a palavra do Senhor Jesus. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon aqui era a divindade, o Deus da riqueza, tá? Enfim, né? Essa passagem também está em Lucas 16, 13, tá? Mas não vamos lá não, porque é a mesma passagem, tá? E vamos agora também ver isto, né? Que Deus não tem compromisso com quem é indeciso, né? Em Apocalipse, capítulo 3, versículos 14 ao 17. Ao 16, na verdade, né? E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Tá? Ou é 8 ou é 80. Tá? Não dá para ficar no meio termo, tá? Enfim, né? Então, vamos ter em mente isso, tá? Deus não tem compromisso com quem é indeciso. Isso, inclusive, nós já vimos aqui, né? Quando Elias perguntou ao povo: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, sigam-no. E se Baal é Deus, sigam-no então. Mas não fique em cima do muro, tá? Não fique servindo a um e a outro, tá? Basicamente é o que quer dizer a narrativa, tá? A segunda lição: o Deus de um homem é aquilo que ele mais ama. Isso está em Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 21. Querem ver? Porque onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração.
Viram? A idolatria nem sempre vem na forma de uma imagem de escultura. Ela vem também na forma de prisão a alguma coisa da qual a gente não consegue, não quer, melhor dizendo, se desligar, né? A exemplo do jovem rico, tá? Que quando Jesus falou para ele que ainda lhe faltava uma coisa, mandou vender tudo e dar aos pobres, né? Fazer doações. Ele se entristeceu e se retirou, porque diz a Bíblia, ele era possuidor de muitas propriedades, era rico, tá? Isso está lá no capítulo 10 do Evangelho de Marcos, a saga do jovem rico, tá? Então, meus caros, né? E por quê? Porque o coração dele estava na riqueza e não em Deus. Muito embora ele tenha dito que era praticante dos mandamentos e tal, mas não havia nele, né, lugar para Deus, porque o coração estava preso à riqueza, tá? Então vamos ter cuidado, né? E tudo aquilo que toma o lugar de Deus na nossa vida constitui-se um ídolo, tá? Já vamos ver já. 3. Deus procura verdadeiros adoradores. Isso está, sabe onde? Evangelho de João, capítulo de número 4. Né? Evangelho de João, capítulo de número 4. Né? Versículos 22 a 24. Que assim nos diz: Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Né? Yuri Oliveira chegou aí no finalzinho, seja bem-vindo. Né? Pois bem, então, meus caros, Deus procura verdadeiros adoradores. A quarta lição de hoje é: deserto, lugar de encontro com Deus e consigo mesmo. Tá? Vamos rapidinho lá em Oséias, tá? Livro do profeta Oséias, né? Capítulo de número 2 e o versículo de número 14. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Viram? Aqui Deus dizendo a Oséias que iria trazer Jerusalém, o povo santo, ao deserto e lá falaria com o povo em seus corações. Viram? Então, Elias, inclusive, passou por isto. Quando esteve no deserto, né? Nós vimos aqui já hoje, ele se encontrou com Deus e também se encontrou consigo mesmo. Ou melhor, ele se reencontrou. Né? Pois bem, né? A quinta lição de hoje: o verdadeiro cristão deve guardar-se da idolatria. Isso está em 1ª carta aos Coríntios, capítulo de número 10. Tá? Estamos terminando, meu povo. Tá? Estamos terminando. Capítulo de número 10, versículo de número 14. Né? Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Jorge Luiz Silva, chegou no finalzinho aí, mas está valendo. Tá? E também, meus caros, nós vamos ver, sabe onde isso? Primeira epístola do Evangelho de João, da primeira epístola da carta de João, né, do apóstolo João. Primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 21. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Viram? Aqui, né?
a sexta lição do dia. Cuidado com os falsos profetas. Isso está em Mateus, capítulo de número 7, versículos 15 a 23. Vou deixar esta leitura para dever de casa, tá? Porque é um pouco extensa, né? Vai do versículo 15 até o 23, de Mateus 7, tá? Também vocês vão ver isso em Mateus capítulo 23, versículos 2 ao 13, e primeira epístola de João, né? Capítulo de número 4, versículos 1 e 2. Mas vamos ler só um, tá? Amados, não creiais em todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Tá? Nós vimos aqui que os profetas de Baal eram falsos profetas. Tá? E hoje, mais do que nunca, os falsos profetas estão aí, profetizando mentiras, obras de engano e levando a muitos irmãos e irmãs a se perderem, tá? Vamos ter cuidado com isso. A sétima lição de hoje é: a falta de conhecimento da palavra leva à perdição. Isso está em Oséias, vamos voltar lá em Oséias, tá? Rapidinho, né? Oséias capítulo 4, versículo de número 6. Tá aqui, já achamos o livro, né? Rapidinho aqui no capítulo 4, versículo 6. Diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Viram? Aqui. Né? A falta de conhecimento da palavra leva à perdição. Tá? Então, isso também está, sabe onde? Em Mateus capítulo de número 22, versículo de número 29, que assim está escrito: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Viu? E por fim, meus caros, a eficácia da oração. Está em Mateus 21, versículo de número 22, né? Que assim está escrito: deixa eu ver. Estamos no lugar certo? Deixa eu ver. Espera aí, meus caros. Bem, depois eu acho que eu anotei errado, mas depois eu ponho aí nos comentários a referência correta. Ok? É o trecho que diz que tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Tá? E também nós vamos ver isso no livro de Tiago, capítulo de número 5 e o versículo de número 16. Que assim está escrito. A parte B do versículo, tá? Que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tranquilos, meus caros? Bem, por hoje é só, né? Fica aí, né,
É isso mesmo, é no capítulo 21. A irmã Peraci botou aí, né? Enfim, meus caros. Então nós devemos entender isso. Tá? Fica aí a lição para hoje. Deus abençoe a todos. Obrigado a vocês que nos assistiram. Tá? Deus esteja com vocês. Né? E é isso. Né? Semana que vem, como nós dissemos, a nossa aula será dia 31, no sábado, às 18, tá? Porque domingo teremos um compromisso importantíssimo, né? E não poderemos fazer a transmissão tradicionalmente aos domingos, tá? Mas nós vamos ter a nossa live, ela será antecipada, tá? Então, meus caros, não esquecem, sigam lá o nosso canal EBD Palavra Viva no Facebook, no YouTube, tá? Vou tentar fixar o canal, o link do canal aí nos comentários, tá? Para que vocês possam seguir, né? E é isso. Deus abençoe a todos. São 9h02, né? Fiquem com Deus. Viu? Fui.